Recentemente tivemos algumas cenas um pouco estranhas em relação ao Chapéu de Palha e o seu potencial dentro de uma batalha, com o Jinbe ficando preso pelo poder do Cavaleiro Sagrado, o Shepard Sommers não participando da luta em que a Robin e o Gaban estavam envolvidos, ele acabando ficando preso, e falando do próprio Gaban, temos a cena também dele dando a entender que o Sanji não teria Haki do Rei, sendo que o Haki do Rei é a principal arma para derrotar os inimigos que estão sendo introduzidos agora no mangá. Então isso já excluiria a importância do nosso cozinheiro dentro de um campo de batalha, e isso que eu tô comentando é baseado no comentário do Miguel Paiva Bezerra. Ele falou o seguinte: o que o Oda vai fazer em relação aos chapéus de palhas desnivelados com o resto, eles precisam de um power up urgente. E realmente isso não é um comentário apenas do Bezerra, muita gente vem comentando isso já há muito tempo. Se eu não me engano, desde Egghead mesmo já vinha gente comentando sobre isso. Talvez seja porque foi o arco onde a gente mais sentiu falta do protagonismo dos outros Mugiwaras. Sobre o Sanji especificamente, foi feito meio que uma piada ali naquele momento onde o Sanji fica achando que era sobre ele que o Gaban estava falando, mas no fim das contas era sobre o Zoro. Mas é como falam, toda piada tem o seu pingo de verdade. Não sei se é assim que funciona no Japão também, mas a galera já tá suspeitando que é impossível que o Sanji não tenha um Haki do Rei, devido às referências que o Oda vem fazendo pro personagem. Aqueles paralelos que ele sempre faz, onde a gente vê uma geração antiga com a geração nova, especificamente nas capas que ele desenha. E é como eu disse, o fato dele não ter já tiraria ele, o excluiria dessa batalha, porque, como a gente viu, é o que causa real dano nesses personagens. Mas o Oda continua incluindo o Sanji nesse trio monstro, não o Jinbe não acabou entrando nesse trio, porque muita gente pensou que o Jinbe meio que ia substituir o Sanji nesse trio monstro, mas o Oda constantemente continua desenhando o personagem com certa relevância no quesito nível de poder dentro do bando, fazendo aquele paralelo do Luffy sendo o Roger, o Zoro meio que o paralelo pro Rayleigh e o Sanji pro Scooper Gaban. Então sim, eu concordo com você que precisa existir esse power up, e não só o power up, como dar mais relevância pros personagens dentro do arco. Por exemplo, a gente já viu alguma coisa da Robin, mas se for aprofundado ainda mais seria muito melhor. E eu acabei só falando mais sobre o Sanji, porque se eu for falar do Soap, eu entro em depressão. Mas galera, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda, e esse é aquele vídeo da playlist que vocês conhecem muito bem, o Supernovas Respondem, um vídeo onde eu faço um post lá na comunidade do YouTube ou no Instagram do canal, @canalsupernovas, e lá eu peço pra vocês deixarem um comentário sobre o que vocês estão achando do mangá, seja perguntas, teorias, questionamentos pra gente, e eu humildemente vou tentar responder da melhor maneira possível. Inclusive, se o seu comentário for respondido, eu vou avisar lá no post que você foi respondido, porque muita gente acaba sendo respondido e acaba nem vendo o vídeo. Às vezes porque não sabe que tem vídeo novo, e às vezes porque não sabe que o vídeo novo é um Supernovas Responde. Então eu vou fazer essa boa aí pra vocês. Mas bom, sem mais delongas, depois da intro eu começo. O Bode Místico falou o seguinte: é possível que a Nefertari de Lily possuísse a fruta da patinha? Assim, ela poderia espalhar os poneglyphs pelo mundo para onde ela quisesse, além de poder ter deixado algum fragmento de memória, igual o Kuma deixou em Egghead. Bom, como sabemos, o nosso Bartolomeu Kuma utiliza a Nikyu Nikyu no Mi, fruta da pata, para repelir qualquer coisa com suas mãos em forma de pata, incluindo ar, dor, fadiga e objetos sólidos, enviando alvos a distância imensas. Assim como nós já vimos outras frutas sendo utilizadas por antigos usuários, como a Baribari no Mi no arco de Wano, pelo Korozumi Semimaru, e a Dik Dik no Mi sendo usada pelo Capitão John no flashback dos Rocks, atual fruta do Kid, é possível sim ter uma reutilização narrativa, digamos assim, principalmente visto que tem todo um simbolismo que o Kuma representa dentro desse mangá, principalmente depois de Egghead. Então essa teoria acaba se baseando na afirmação que a Lily era realmente a usuária anterior da fruta da pata de 800 anos atrás, porque a única forma que conhecemos para espalhar objetos tão pesados assim aleatoriamente pelo mundo, ou não aleatoriamente de forma pensada também, até porque esses poneglyphs mais importantes estão em locais importantes, como recentemente a gente viu o Mu falando que Elbaf não é confiável porque Elbaf é um D, e a forma como esses poneglyphs podem ter chegado até esses locais foi com a fruta da pata, similar ao que o Kuma fez lá com o Chapéu de Palha em Sabaody, onde cada um foi para uma ilha diferente, ou seja, algo que o Oda já introduziu capítulos atrás na história, e que caso aconteça, todo mundo vai ficar dizendo: caramba, Oda gênio, ele pensou isso lá atrás, e realmente ele seria bem gênio mesmo. Aí alguém pode me falar: ah, mas poderia ter sido espalhadas por meios tradicionais também, ou até mesmo com a ajuda dos gigantes ancestrais, das armas, ou coisa assim. A Pluton, por exemplo, sendo um navio de guerra, mas aí nós já entraríamos em outras possibilidades que não está em questão no momento. E assumindo que essa teoria era verdadeira, precisamos levar em consideração as outras habilidades desse poder, que a fruta da pata também dá a possibilidade de extrair coisas intangíveis do corpo, como a dor e memórias, e dar uma forma física. Poderia então as memórias de Joy Boy sobre a viagem dele que aconteceu há 800 anos ter sido simplesmente absorvida, assim como a Bonnie presenciou e
viu o passado do Kuma. E vamos lá, eu acho essa teoria muito interessante. Eu fui pesquisar mais sobre ela depois que eu li o seu comentário, realmente já tinha muita gente comentando sobre ela, e isso ligaria com a teoria muito antiga que a fandom já fez antigamente, que era sobre o Kuma no bando. Só que hoje em dia a gente sabe que não tem muita possibilidade do Kuma entrar no bando, até porque o bando já tem muita gente até pra entrar, e a Yamato até hoje tá com uma plaquinha pra ver se o Oda vê ela, e tem agora o Loki, né, que provavelmente é uma adição muito poderosa pro bando que talvez aconteça. Mas essa teoria antiga falava que o Kuma entraria pro bando devido à numeração que tem ligação com o nome dele, como vocês estão vendo aí na tela. Inclusive isso é uma coisa que apareceu até em SBS, e nós inclusive já fizemos vídeo sobre isso, um vídeo muito antigo, e nele é teorizado a Vivi comer essa fruta da pata, porque já que o Kuma não vai entrar, a Vivi poderia entrar, e meio que a Vivi já é uma membra do bando. Mas o que liga essa teoria com essa outra teoria é que a Nefertari Lily é uma ancestral da Vivi, então meio que se isso acontecer, essa teoria meio que se tornaria meio que verdadeira, ou que chegaria muito perto de ser acertada. Mas falando sobre o Loki, o Cabri Santos disse o seguinte: você acha que o Loki é mais forte que o Kaido? E se a fruta do Loki for mesmo a de Nighthawk, será que o Loki seria o dragão mais forte da obra inteira? E bom, já tem teorias aqui no canal sobre isso, o Léo inclusive já comentou essa possibilidade do Loki ser inspirado nessa fruta de Nighthawk, só que se caso fosse mais voltado pro dragão do que para uma serpente, eu acho que o Oda tentaria diferenciar um pouco, pelo menos da forma do Kaido, porque a gente vê aí em vários contos, vários livros, vários filmes, várias histórias que dragões são referenciados, são feitos de formas diferentes. No próprio One Piece tem diferentes formas de dragão, por exemplo, aquele dragão que a gente viu Punk Hazard, a forma dele é muito diferente do dragão que o Kaido tomou forma. Então caso fosse isso, eu acho que o Oda tentaria diferenciar o máximo possível para não ficar parecido. E se a gente vê a silhueta também não parece muito com isso, aquela silhueta que a gente viu o Loki transformado. Mas eu sei o que muita gente já tá pensando aí, que não dá pra se confiar em silhueta em One Piece, e realmente é verdade. Mas se a única coisa que a gente tem pra ver é o que eu vou falar. E eu acredito que você fez essa pergunta pensando na possível similaridade que possa ter a fruta com a do Kaido. Mas vamos supor que não exista essa similaridade, que não tem nada a ver com a fruta de um dragão. Vamos supor que a fruta até do esquilo que estavam falando aí dias atrás. Ainda daria sim pra comparar a força, pelo menos bruta, do Loki com o Kaido. E eu não sou bobo, eu não nasci inocente nesse mundo, porque eu achei muito interessante trazer esse seu comentário justamente porque eu já vi essa discussão em outro canto, já vi a galera já comentando sobre isso, porque os feitos de poder que o Loki já vem apresentando são absurdos. E sim, já tem muita gente falando que o Loki venceria do Kaido, isso porque realmente a gente não viu o Loki ainda transformado, então ele é muito mais forte do que ele já aparentou ser. E se ele é mais forte que isso, meu amigo, ele pode enfrentar qualquer personagem, inclusive o próprio Mu. Só que existem umas coisas que vão contra essa linha de raciocínio que o Loki possa ser mais forte que o Kaido, pelo menos em força física, digamos assim. Eu tenho 3 argumentos que eu vou trazer aqui e vocês veem se concordam ou não. Primeiramente, já foi dito que no 1 contra 1, ninguém pode com o Kaido. Durante o arco de Onigashima, a gente ficou na esperança que o Luffy fosse derrotar o Kaido. E realmente, o Luffy consegue derrotar esse personagem. Só que é sempre importante ver o contexto da batalha. O Luffy foi derrotado 2 vezes, e quando o Luffy começou a batalha com o Kaido junto com os Supernovas, o Kaido já estava lutando contra os Bainhas Vermelhas, ou seja, ele já estava ferido e já estava com certo tipo de cansaço. Obviamente que ele não estava muito cansado, porque os Bainhas Vermelhas não deram tanto trabalho assim. Depois disso ele teve uma luta solo contra o Luffy, e depois disso Yamato ainda subiu para ajudar o Luffy, e Yamato, na minha opinião, deu mais trabalho pro Kaido do que os Bainhas Vermelhas deram. Depois disso o Luffy foi derrotado mais uma vez, e quando atingiu o Gear 5, aí sim tivemos a finalização da luta. Mas aquela coisa, a frase no 1 contra 1, ninguém vence do Kaido, continuou de pé, porque não foi no 1 contra 1. O Luffy teve ajuda e teve 3 chances de derrotar o personagem. Então se no 1 contra 1 ninguém vence do Kaido, inclusive os próprios Yonkous, e aqui a gente levar em consideração que o Shanks também não venceria o Kaido, por ele estar nerfado com um braço a menos, e com isso levaremos em consideração também que o Shanks já derrotou o Loki. Então se o Shanks derrotou o Loki e o Shanks não consegue derrotar o Kaido, logo o Loki não conseguiria derrotar o Kaido. O segundo ponto é que isso desmentiria o que o próprio Oda falou sobre o Kaido ser invencível no 1 contra 1, e é claro que essa frase é muita forma de falar. Por exemplo, a gente pode derrotar o Kaido numa estratégia ou numa situação específica, num contexto específico, assim como o Luffy derrotou o Kaido no 1 contra 1, só que depois de muito tempo. Fora que o One Piece não é Dragon Ball, que a cada arco que passa tem inimigos mais poderosos. Teve o arco de Freeza, aí no próximo tem o Cell, que é mais forte que o Freeza. Aí no outro tem o arco do Buu, que o Majin Buu é mais forte que o Cell. O Loki não precisa ser mais forte que o Kaido, mas é aquela coisa, quando a gente fala de nível de poder de certos personagens, pode ter sim algumas incoerências do próprio Eiichiro Oda, isso é normal, ele é ser humano também, tá? É só a gente lembrar do Luffy derrotando
Crocodile lá em Alabasta, sendo que o Luffy nem era tão forte assim, e quando chegou lá em Marineford, o Crocodile tava se saindo bem contra personagens muito poderosos. Então é uma coisa para se levar em consideração quando a gente fala sobre isso. E o terceiro ponto, que para mim é o mais importante, que comprova que o Loki não pode ser mais forte que o Kaido, é que simplesmente o Luffy já chamou o Loki pro bando. Se ele vai entrar ou se ele não vai entrar, se você concorda ou não que precise de mais um Mugiwara no bando, isso é irrelevante porque o Luffy chamou ele pro bando e é só nisso que a gente vai focar. Eu não acredito que exista a mínima possibilidade de entrar alguém no bando, principalmente nessa etapa da história, que seja mais poderoso que o Luffy. O Luffy tá num nível de poder muito poderoso. Ele bateu de frente com o Kizaru, ele foi até muito superior ao Kizaru naquela batalha em Egghead, derrotou o Kaido num contexto muito específico que eu falei agora, mas mesmo assim derrotou o Kaido, tem que se levar isso em consideração, e tá convidando agora o Loki pro bando. Vamos lá, quando o Luffy chamou o Zoro pra tripulação, o Zoro não era mais forte que o Luffy. Tudo bem que a gente nunca viu o Zoro enfrentando um vilão do Luffy, um vilão principal, até porque o Zoro respeita uma certa hierarquia que tem no bando, do Luffy sempre pegar o chefão, então nunca foi uma coisa meio que tipo, ah, eu não vou enfrentar esse vilão porque ele é muito forte pra mim. Provavelmente o Zoro nunca pensou assim. Eu acredito que o Zoro pensava, não, eu não vou enfrentar aquele cara porque é o meu capitão que vai enfrentar, porque existe essa hierarquia, e como a gente sabe, o Zoro respeita muito as hierarquias. O Sanji nunca foi mais forte que o Luffy. O Jinbe, ele entrou em um momento que talvez eles estivessem nivelados, mas não que o Jinbe estava mais forte, até porque na própria hierarquia, como eu falei, o Zoro e o Sanji pegaram os comandantes do Kaido os mais fortes, que foi o King e o Queen, e o Jinbe ficou para lutar com o Rusu, que é um nível bem inferior ao King e o Queen. Então, levando essa lógica em consideração, que o Luffy nunca chamaria alguém mais forte que ele pro bando, e isso é claro que é uma coisa inconsciente do Luffy, eu não acho que o Loki seja mais forte que o Luffy, logo ele não derrotaria o Kaido se a gente seguir essa lógica que eu falei. Mas é claro que se a gente levar em consideração todos os feitos que o Loki teve até o momento, inclusive matando o seu pai, que o seu pai lutava contra o Rox de Shebeck, daria sim pra ver uma ótima luta entre esses personagens. Eu gostaria muito de ver. Mas ainda sobre essa luta do pai do Loki com o Loki, o Harold, é um consenso geral que o Harold estava se segurando naquele momento para que o Loki o pudesse matar. Então provavelmente o Harold que lutava com o Shebeck não foi o mesmo Harold que lutou com seu filho. Existiu ali um nerf proposital vindo do próprio Harold. E o próximo comentário é do Paulo. Ele falou o seguinte: como será que o Dragon vai reagir ao saber sobre o século perdido e entender que o seu filho é o símbolo da libertação Joy Boy? Sinceramente, eu acho que o Dragon vai ter um choque muito grande ao saber o que aconteceu, porém não tão grande assim, até porque ele já passou por muita coisa, ele já viu muita coisa ruim acontecendo, então meio que eu acho que ele já espera que o passado foi uma coisa muito terrível. Não é como se o Dragon fosse pego de surpresa. E uma coisa que a gente pode levar em consideração para falar sobre isso é quando o Sabo conta sobre o que ele viu lá em Marijoa. Ele tá ali sentado com a Ivankov e com o Dragon, e obviamente que o Dragon até soa, ele parece um pouco preocupado, um pouco em choque, só que a gente esperava bem mais, uma reação bem mais dramática, digamos assim, porque o assunto na ocasião era uma arma que poderia destruir uma ilha, que poderia apagar uma ilha, não era simplesmente um Buster Call, era a Mother Flame, e o assunto daquela mesa também envolvia o Insama, uma pessoa sentada no trono. E o Dragon ali parecia estar assim preocupado, mas também nada demais, porque ele meio que já esperava que isso ali fosse acontecer em algum momento e que o governo em algum momento iria agir. E aquela coisa, é a vez do exército revolucionário agir também. E agora que a gente viu um pouco do flashback do passado do Dragon, muito provavelmente a gente vai ver mais ele em ação. E galera, com isso que eu encerro esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Obviamente não deu pra pegar tanta pergunta pra esse vídeo, mas se tiver uma parte 2, provavelmente vai ter. Eu vou utilizar os comentários do mesmo post, os que não foram respondidos. Comenta se eu deixei alguma coisa passar, alguma coisa que vocês discordam, ou que vocês concordam, mas ficou faltando falar alguma coisa. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!